Olá pessoal, hoje vamos falar sobre as funções índice e corresp. A função índice e corresp ela é semelhante à função procv. A função procv procura na vertical, ela retorna através de um objeto de pesquisa, né? No caso a gente digitando um valor, ela vai retornar, vai fazer uma busca e retornar um valor, no caso estado e capital, só que ele vai fazer uma procura na vertical da esquerda para a direita, né? A diferença entre a função índice e corresp e o procv, que é uma função mais poderosa, ela retorna o resultado de uma tabela que tiver muitas linhas, muitas colunas, ela retorna mais rapidamente o resultado. E outra coisa é que ele retorna o resultado, ele faz uma busca tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. Aqui nós colocamos a coluna sigla à direita da tabela. Nós vamos fazer uma busca utilizando a função índice corresp, né? Da direita para a esquerda. Primeiramente, a gente vai usar isoladamente somente a função corresp, né? Que procura um item em um intervalo de célula e retorna a posição desse item no intervalo. Qual corresp, clicamos na célula onde a gente vai inserir um dado para a pesquisa, né? Ponto e vírgula. A matriz procurada seria somente a coluna de siglas, né? Ponto e vírgula. Correspondência exata seria um valor exato. Linha 22. Ele vai, somente usando a função corresp, ele vai retornar a posição na tabela. Está lá. SC. Vamos ver. Está lá. Está na linha 22. Tranquilo. Agora vamos utilizar as duas funções junto, né? O índice e o corresp. Igual índice. Clicando no nome da função, está aqui, ó, retorna o valor ou referência da célula na interseção de uma linha e coluna específica de um dado no intervalo. O índice o corresp, ele retorna a posição. O índice ele apresenta esse dado. Então vamos lá, índice, matriz seria selecionar todo o intervalo da tabela, né? Da matriz tabela, ponto e vírgula. Agora vamos o corresp junto, né? Vamos utilizar as duas funções juntas. Corresp, valor procurado vai ser célula F3, ponto e vírgula. Matriz procurada seria somente a coluna sigla, ponto e vírgula. Ali apresenta três opções. No procv ele apresenta só duas opções, que seria o valor exato e o valor aproximado, tá? No caso aqui a gente está trabalhando com uma tabela de estados e capitais. Por exemplo, a gente vai digitar uma sigla em determinado estado. Ele quer que retorne exatamente o nome do estado e da capital correspondente àquela sigla, né? A gente põe lá SC, ele precisa retornar
exatamente Santa Catarina e a capital Florianópolis. Então seria o 0. 0, fecha parênteses, ponto e vírgula. A gente fechou aqui, ó, o parênteses da função corresp. Ponto e vírgula. Agora nós vamos fechar da função índice. O estado ele tem 3 colunas. O nome do estado ele está na coluna 1. Coluna 1. Ponto e vírgula. Tá lá. SC Santa Catarina. Se a gente mudar o nome do estado, o nome da sigla mudou o nome do estado. Mudou a posição também. Agora vamos na capital. Igual índice. Selecionar a matriz tabela. Todo intervalo a matriz tabela. Ponto e vírgula. Corresp. Valor procurado. Ponto e vírgula. Intervalo seria somente a coluna siglas. Ponto e vírgula. Correspondência exata. Ponto e vírgula. Capital está na coluna 2. Dentro da tabela está na coluna 2. Fecha parênteses. Capital São Paulo. Vamos mudar aqui. Tranquilo. Aqui vamos inserir a fórmula texto. Essa função ela tem o objetivo de apresentar somente o nome da função sem executar, né? Sem executar. Ele vai somente poder apresentar a função sem ela estar em execução, somente para leitura. Tá lá. Em outras versões do Excel tinha que colocar entre aspas para a fórmula, a função não sem execução. É somente para leitura. Aqui a fórmula está somente para leitura. Agora nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos renomear o nome da tabela. Nós vamos dar um nome. Selecionando um intervalo da nossa tabela. Aqui nós vamos colocar um nome. Vamos colocar o nome de tabela. Selecionando somente a coluna, vamos colocar o nome de siglas. Agora vamos inserir as fórmulas. No lugar da gente selecionar o intervalo da tabela, a gente renomeou, colocamos um nome naquela tabela. Então vamos colocar, tá lá, nome tabela, ponto e vírgula, selecionamos corresp, F13, o nome dessa coluna a gente deu como siglas, né?
yes, ponto e vírgula, correspondência exata, fecha parênteses, estado está na coluna 1, fecha parênteses. Vamos ver o que deu de errado aqui. O ponto e vírgula que faltou. Deu um erro aqui, só um pouquinho. Vamos ver o que é. Vamos renomear essa tabela aqui. Vamos colocar outro nome, BD, banco de dados. BD. E essa coluna aqui vamos renomear para lá. Para identificar qual foi o erro aqui. Igual, como eu disse. Agora o nome está como BD, então não precisamos selecionar a tabela, né? Simplesmente inserimos o nome que a gente deu. Tá lá, BD de banco de dados, ponto e vírgula, corresp, F13, o nome da coluna de siglas, ponto e vírgula, correspondência exata, ponto e vírgula, estado está na coluna 1, fecha parênteses. Vamos ver o que deu de errado aqui. Vamos ver essa um pouquinho. Vamos colocar um outro nome aqui. Tá lá, deu certo. É que ele não tinha selecionado a primeira célula aqui. Igual C. O nome está como banco de dados. Corresp. Valor procurado. O nome dessa coluna aqui está como ponto e vírgula, correspondência exata, fechando parênteses, ponto e vírgula, capital está na coluna 2, fechando parênteses, está lá, Curitiba. Vamos mudar o nome da sigla.
Então é isso, pessoal.